Que bom ter você aqui mais uma vez comigo para o estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Vou começar pedindo para você deixar seu like, né? Não custa nada para você, deixa seu like, que é para o YouTube carregar esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal, porque a gente tem muita coisa para a gente estudar ainda. E compartilhe, né? Veja se você consegue mandar para algum amigo, algum conhecido, alguém que você acha que gostaria de estar aprendendo, que tem um tempo para estar aprendendo. A gente faz vídeos aqui de no máximo aí 30 e poucos minutos, mas a maioria tudo em torno de 15, 20 minutos, que é justamente para que não tome muito tempo da pessoa e também aquela informação, né, fique mais tempo retida na memória, né? Então, estou pedindo para você fazer essa caridade, né? Essa boa ação aí, para que a gente possa levar esse assunto para muitas pessoas que, na verdade, precisam, né, de algum esclarecimento para a sua evolução espiritual. Então, eu sou o professor Wagner Klein, professor de Física e terapeuta holístico, e você está aqui no canal Sob Nova Visão. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre anjos e demônios. Parece, né, filme da Netflix aí, Anjos e Demônios, que quer dizer isso, né? Vamos ver o que se trata a discussão aqui. Questão 128. Kardec pergunta: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins foram uma categoria especial de natureza diferente das dos outros espíritos? O que você acha, né? O que você acha que o espírito vai responder mediante toda a discussão que foi feita aqui até agora, né? Que seriam espíritos privilegiados? Que Deus teria criado algum espírito melhor que os outros? Então vamos ver. A resposta é não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, para o espírito, são chamados espíritos puros, né? Lá de primeira ordem. Não tem nada a ver chamar anjo, arcanjo, isso aí é da nossa cultura, né? Ou melhor, da cultura que veio da igreja cristã, né? Aí Kardec faz uma reflexão. A palavra anjo revela geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, aplica-se frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se o bom ou o mau anjo, o anjo de luz, o amigo das trevas, o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Questão 129. Os anjos percorreram todos os graus da escala. Então, continua Kardec querendo esmiuçar, né, a evolução desses espíritos. E aí o espírito responde: percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Olha que bacana. E aí o espírito responde: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade
e que muito antes que ele existisse já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditam que eles foram sempre assim. Questão 131. Há demônios, no sentido que se dá a esta palavra? Aí o Espírito responde: se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então olha que bonito, né? Ele já está colocando aqui que aquela atitude que a igreja mesmo teve com relação às cruzadas, perseguindo os não cristãos como inimigos e os matando, é pura obra demoníaca, né? No conceito de demônio. É uma coisa que aconteceu com a perseguição das bruxas, né? Caça às bruxas. Pior que foi um padre alemão lá que inventou esse negócio de caça às bruxas. Já até deletei da memória o nome dele, mas está lá, ou seja, a Inquisição, né? Toda aquela maldade que foi criada contra os próprios seres humanos, né? E como é que pode estar falando isso em nome de Deus? Então tá aí a revelação do que é o demônio. Uma delas, né? A palavra demônio não implica a ideia de espírito. Isso aqui é uma conclusão, né? A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênios, inteligência, emprega-se para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, entendem-se seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas criação de Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade. Ou então haveria várias potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Ele não tem lógica a ideia, né, da criação do demônio. Compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente. Por isso, nega sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ela dava à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintos de sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Então, não precisamos de outra prova além desta passagem. Qual que é a passagem? Vamos ler. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade
que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Bom, continua Kardec. Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que devia falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, se em suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é porque não compreendemos não as compreendemos ou as interpretamos mal. Então vamos fazer só uma pequena reflexão. Quando diz aqui, ó, logo após dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais a luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos em verdade que esta geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Para a gente interpretar isso, se você pensar do ponto de vista que a pessoa em estado de consciência abalada, pessoa que está em conflito interno, e o espírito dessa pessoa cai na tentação de praticar o mal, por exemplo, de tirar sua própria vida, você estaria na situação de que, passada a aflição, o sol obscureceria, ou seja, toda aquela missão divina que deveria estar na pessoa, né, sucumbiu. E a lua não derramará mais a sua luz. Quer dizer, não haverá mais encanto para aquele espírito. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Ou seja, toda a construção do amor, do bem, né, dos anjos tentando ajudar essa pessoa, esse espírito, cai por terra. Certo? E aí, ele está querendo colocar isso para todas aquelas pessoas que praticam o mal, né? Principalmente os fariseus da época, né? Que além de não ensinarem as verdades ao povo, deles tiravam sustento e outras coisas mais, faziam comércio, enfim, né? Praticavam todo tipo de abuso da sua condição de mentores daquele povo, né? Então, a gente está fazendo uma analogia, acabei de fazer agora, uma analogia com relação àquela situação. Então, querer interpretar as palavras com o sentido exato delas, né, fica difícil, até porque ao longo das nossas gerações, o sentido das palavras vão se mudando, né, vão se alterando. Palavras puras, simples, acabam se tornando obscenas, né? E palavras que eram ditas de forma agressiva acabam sendo formas de tratamento na linguagem dos jovens de hoje. Então, as palavras, elas perdem vários, vão perdendo, vão mudando os seus sentidos, né, ao longo das gerações. Continua ainda na reflexão aqui. Os homens fizeram com os demônios que o fizeram com os anjos. Da mesma forma que acreditaram que em seres perfeitos e de toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por serem perpetuamente maus. Pela palavra demônio, devem, pois, entender-se os espíritos impuros que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório. São os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que, por isso, suportam-nas,
por mais tempo. Chegarão, porém, por seu turno, a sair desse estado quando o quiserem. Poder-se aceitar, então, a palavra demônio como esta restrição? Mas, como é entendida num sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Em relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades e seus defeitos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. Aquilo que eu já havia comentado antes, né? A mesma coisa se verifica com as alegorias da forma, da verdade, etc. Modernamente, os anjos, ou espíritos puros, são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, símbolo de pureza. Satanás, com 2 chifres, garras e os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo, que torna as coisas pela letra, que toma as coisas pela letra, viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Bom, aqui a gente vai concluir a leitura, mas vamos ficar um pouquinho mais nessa parte das alegorias, tão representativa dentro das religiões, né? Então, eu acabei de falar da figura de Deus, né? Mas vamos lembrar também da figura do demônio, com chifres, bode, né? Chifres e pés de bode. De onde vem essa coisa, né? Então, acredita-se que seja por conta da punição aos camponeses, quando a igreja se impunha, né? Ainda sobre os povos camponeses do centro da Europa, né? Os povos de origem céltica, né? Germanos, francos. Então, os camponeses, eles tinham uma adoração por Pan, o deus bode, né? Que era justamente para a sua agricultura funcionar. Ora, era uma crença primitiva, tá? Mas a forma daquele bode, né, poderia estar encaixada nesse atributo que davam ao demônio. Então, o demônio se tornar parecido com aquela crença que os camponeses tinham, de forma a condenar a crença do camponês. Coisa parecida aconteceu aqui no Brasil, né, na sua colonização, com o tráfico de escravos africanos, que traziam sua cultura, sua crença, suas divindades, e que foram prontamente condenadas pela cultura cristã, né, cristã. A cultura trazida pelos portugueses, cultura europeia. Então, até hoje, se uma pessoa pratica alguma religião, é praticante de alguma religião de matriz africana, os católicos, o pessoal de matriz do cristianismo, enxergam aquilo como coisa do demônio. Então, qual o grande problema? Então, qual a grande missão aqui do espiritismo, né? É desmistificar essa coisa. Não existe nem anjo, não existe demônio, o que existe é um mundo de espírito. Espíritos iguais a nós. Uns que são atrasados porque querem ficar na escuridão,
e outros que partem para a luz, para o esclarecimento. Até essa alegoria que eu estou acabando de falar, escuridão e luz, é isso que é o significado, né? É que nós atribuímos luz àquilo que nos dá sentido das coisas que a gente está vendo. Sem a luz a gente fica na escuridão, né? Sem saber do que está fazendo, sem saber o que está tocando, né? Sem enxergar os rumos que nós estamos tomando. Então, não deixa de ser também uma forma alegórica, né? Uma alegórica não, ou seja, análoga, né? Para poder explicar o que está se pensando. Eu também sempre achei que, por exemplo, a insistência na ideia da existência de demônio, de Satanás e coisa e tal, é justamente para fixar a ideia de que existe um Deus do outro lado, né? Então, se você, para você promover bem a ideia de Deus, você promove bem a ideia do demônio, para dizer que está, né? São os dois polos da mesma condição, né? Que seria o moral, né? E então a gente fala mal e bem, né? Então você vai para o mal, você vai para o bem. Só esse exemplo que eu estou fazendo, puxando para baixo, puxando para cima, já também é uma representação mnemônica, né, que está associada à nossa cabeça, que para cima é bom, para baixo está ruim, certo? E por aí vai, né? A igreja vindo da Europa, trazida pelos povos portugueses, mas também com a forte influência da Inglaterra, dos povos nórdicos, a gente começa a ver santos, todos eles pintados de loiro, né, de olho azul. Aqui tem a ver isso, né? Então isso é um baita de um anacronismo, uma coisa que está fora do tempo, fora da nossa realidade. Se você quer falar de Jesus, você tem que falar de um semita, né? Se fosse ele judeu, fosse ele curdo, né? Fosse ele, né, da Palestina, que é a religião, não seria loiro de olho azul, certo? Então, vamos entender, quer dizer, a possibilidade de ser muito pequenininha, né? Volta lá na questão do acaso, né? Por que seria loiro de olho azul? Então a gente tem que cortar essas coisas. Não é que a gente tem que cortar, a gente tem que entender que isso é uma alegoria, que isso daí é simbolismo, que isso está amarrado a uma religião, e uma religião é uma coisa criada pelo homem. A religiosidade é nata do ser. A religiosidade é aquilo que desperta na gente o gosto, o entendimento do sobrenatural, daquilo que que não está sendo percebido nos nossos sentidos. Isso é religiosidade, cada um tem a sua. Agora, a religião é uma coisa que os homens criaram, né, de acordo com a sua cultura, com o seu grupo, e formaram para que essa religião se propagasse as suas doutrinas. Na sua construção, ela tem que ser um conjunto de regras baseado em alguma lógica, né, não precisa ser a lógica científica, mas baseado em alguma razão, em alguma lógica que explique de alguma forma os fenômenos. Mas isso é uma cartilha, né? A Bíblia é uma cartilha. Então, a religiosidade é que vai fazer com que a pessoa desenvolva a sua capacidade de discernir entre o bem e o mal, né? E aí, portanto, por isso que tem tanta gente que migra de uma religião para outra, né? Porque de repente, no seu crescimento, na sua evolução, na sua maneira de ver o bem e o mal, ela começa a perceber que não se encaixa nessa ou naquela religião, e aí procura outra, certo? É o despertar da religiosidade da pessoa. E a gente vai, né, aqui, por exemplo, por isso que o espiritismo, ele não gosta de ser, né, os espíritas sabem muito bem disso, não gostam de ser chamados de religião. Muito embora, tá aqui a codificação de Kardec, veio dos espíritos, não foi Kardec fez a codificação, né, o
Leon Hippolyte Revail, né? Ele fez a codificação, fez o estudo, fez a análise, criou praticamente a doutrina, né? Construiu a doutrina. Mas ele diz que quem ditou as regras não foi ele, foram os espíritos, como a gente está vendo aqui. E aí tem mais 4 livros, 4 obras dele ainda. Então, eles não gostam de ser chamados, né? Os espíritas não gostam de ser chamados, interpretados como religião, tá? Porque é o despertar da religiosidade das pessoas. E por aí vai, né? Mesmo assim, a gente pode olhar para outras religiões, como por exemplo a Umbanda. A Umbanda foi criada aqui no Brasil, né? Se baseia em conceitos de religiões de matriz africana? Sim, tem muito, mas também não é só isso. A Umbanda adotou os livros de Kardec como sua referência. Então, a Umbanda aproximou a religiosidade africana, né, de uma maneira geral, com a religiosidade indígena, local do Brasil, que deu base para o nosso país crescer, e com aquela trazida pelos portugueses, que é o cristianismo. E junto a isso, né, colocou-se também os conceitos, né, do espiritismo, ou seja, uma amálgama, né? A Umbanda é um grande amálgama. E aí você vê, são patamares que vão subindo em termos de religião, porque vão admitindo fenômenos físicos que até então não eram sequer compreendidos ou eram ignorados pelas religiões mais primitivas. Ele vai perdendo as alegorias, né, vai perdendo essa simbologia e vai tornando as coisas mais objetivas, mais palpáveis, tá? E a maneira que a gente tem sempre de explicar, de entender como seres humanos, é fazendo comparações, né? Por isso a gente fala bem ou mal, né? Que classificamos, né? O Kardec classificou os espíritos ali de acordo com as influências de acordo com as respostas dos espíritos, classificou, fez 10 classificações. Mas mesmo os espíritos superiores, né, provavelmente deve haver ali uma distinção grande entre eles. Até os orientais, com aquela fraternidade branca, que falam dos espíritos superiores, fugiu agora o nome, eles também já têm as diferenciações deles, são 7 linhas lá que eles colocam. Eles diferenciam esses espíritos superiores também. São superiores, mas não é por isso que eles são iguais, né? Então a gente tem que, ao absorver esse conteúdo, a gente tem que, né, tirar aquela roupagem velha das nossas crenças e dobrando, né, e despachando, né? É assim que a gente tem que fazer. Tá bom, gente? Vejo vocês agora com o capítulo 2, né, do segundo livro, que é a encarnação dos espíritos. A gente vai começar um novo passo aí, tá bom? Tchau, gente. Até o próximo. Não esqueça de dar o like. Tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia. Deve a tristeza tirar e por somente alegria